perdoe. Eu fui mexer aqui, o telefone saiu do lugar e complicou tudo. Coisas de amador mesmo. Então, eles confiam em nós e nós precisamos confiar nele. Quando nós entramos em contato com Jesus Cristo, com ele e com Jesus Cristo, as intuições vêm de uma forma maravilhosa, literal, e a gente faz tudo de acordo com o que eles mandam. Observe o seguinte, eles precisam preparar todo o ambiente da mediúnica, onde vai acontecer a mediúnica, para que não haja ocorrências de espíritos peçonhentos, que não são adequados, né, à prática mediúnica. Eles entram para querer atrapalhar, na verdade. Então, para que isso, é por isso que a gente tem que manter a sala mediúnica sempre limpinha, varrida, pintada, tudo bem ajeitadinho, tudo bem limpo, para que não haja, né, oportunidade desses companheiros aplicarem os seus golpes, que normalmente são bem difíceis para a gente. Nas dimensões espirituais, né, acontece o seguinte: o saneamento do ambiente físico onde ocorre o intercâmbio mediúnico. Eles saneiam todo o ambiente físico. Eles têm que fazer isso, precisam fazer isso, né? Eles fazem a instalação de barreiras espirituais magnéticas de proteção. São várias as barreiras que começam lá fora do centro, né? Lá fora do centro, perto da entrada, perto da mesa mediúnica, perto do médium, para poder barrar os espíritos que não são convenientes, né, naquele local. Em atendimento aos espíritos necessitados de auxílio, presentes à reunião, independente do fato de serem escalados ou não, para manifestações mediúnicas. Então, eles atendem aos necessitados, independente, né, de serem escalados ou não. Os companheiros vão, muitas vezes não são escalados, mas eles são atendidos de alguma forma, né? E a assistência da equipe de trabalhadores encarnados. Todos nós precisamos também ter a nossa equipe, né, de trabalhadores encarnados para atuar também na proteção, inclusive de nós mesmos, enquanto médiuns, né? O saneamento do ambiente físico. O saneamento do ambiente físico é realizado em duas etapas sucessivas: a limpeza ativa, uma espécie de faxina, né, limpeza grosseira, que retira os resíduos poluentes do local da reunião mediúnica, seguida da ionização. Ionização, que eles falam, é pegar as coisas mais graúdas, né? É como se a gente pegasse um bloco de sal, né, e jogasse na água, né? O que é que vai acontecer com o sal? Ele vai ionizar, ele vai se dividir todinho em pequenos átomos, né? No caso do sal, não, porque ele vai ficar com uma molécula, mas ele vai se separar também dentro da água, vai ficar Na mais Cl-. Na mais Cl-. E essa divisão é para limpar o ambiente psíquico também, né? Então ele diz: por meio da ionização, retiram-se da atmosfera os fluidos e formas pensamentos negativos, eliminando ou neutralizando a ação de agentes poluidores, quais sejam larvas e micróbios, que interferem diretamente na qualidade do atendimento dos espíritos enfermos. Tá certo? Então, na verdade, é preciso limpar o ambiente para que o psiquismo atue de uma forma mais concreta, mais correta. Tá certo? E, como a gente diz na prática, né, um ambiente puro, que nunca, na verdade, vai ter esse ambiente tão puro devido às nossas dificuldades, devido à nossa deficiência moral, né? Então, a proteção magnética. Concluídas as tarefas de saneamento ambiental, os obreiros da vida maior preparam o local para a recepção e atendimento aos espíritos necessitados, assim como a seleção dos que vão se manifestar mediunicamente. Nesse sentido,
Os trabalhadores do plano espiritual fazem divisões magnéticas na sala de reunião, utilizando longas faixas fluídicas destinadas à obra de preservação e vigilância, a fim de limitar-lhes as zonas de influenciação. Explica Aniceto que, esclarecido o orientador espiritual citado nos Mensageiros, Aniceto informa igualmente a respeito da importância da proteção espiritual. Aí ele diz o seguinte: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-as de valores positivos da nossa vontade, que sai de nós, né? Para disseminar luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações, né? Então observe que para a gente ter essa luz é necessário ter um corpo, uma mente e um corpo sadio, saudável, como a gente diz sempre, não é? Se reservar durante o dia todo com relação à sexualidade, com relação a exercícios exacerbados, com relação à gula, à comida exacerbada, e pensamentos positivos, pensamentos bons, que nos faz, né, ter um ambiente interno e externo ao nosso derredor salutar. Não é isso? No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fornece as informações relacionadas à proteção magnética e espiritual em local de auxílio espiritual. Ele diz o seguinte: grande mesa no centro de vasta sala encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Não é mesmo? Em derredor reservava-se ampla área onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não. Área que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. Veja quanta proteção, né, nós temos quando exercemos coisas do bem. Jesus disse, não foi? Onde duas ou mais pessoas estiverem em meu nome, ali eu estarei. É Ele nos ajudando até nessas horas, principalmente, aliás, né? E ele continua aqui dizendo o seguinte: os vigilantes espirituais espalham-se então nos locais e arredores do atendimento a espíritos necessitados, ou seja, em uma reunião mediúnica ou em outras reuniões, palestras públicas, grupo de passe, de radiação mental e etc. Né? Atentos ao desenvolvimento das atividades, informa André Luiz o seguinte: nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço, a simplicidade. As barreiras magnéticas e os equipamentos de proteção são instalados a fim de evitar ações inoportunas. Veja que maravilha, né? Que maravilha. Então, a gente sabendo disso, tem que se dedicar o máximo possível para poder entrar em sintonia com esses irmãos. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, ele continua assim: ações inoportunas de espíritos não sintonizados com propósitos elevados. Veja o esquema elaborado por Martins Peral. Então ele divide, Martins Peral divide a mesa mediúnica, arrodeada em 3 faixas, né, bem delineadas. Né, a faixa 1, faixa 2 e faixa 3, que são, na verdade, os círculos de proteção dos espíritos, uma energia protetora, anéis energéticos que protegem a equipe que está na mediúnica, né, para evitar que estranhos, entre aspas, adentrem o local sem a permissão dos nossos companheiros. A faixa 1 é a barreira magnética
de isolamento e proteção dos componentes da mesa e das entidades admitidas à comunicação. A faixa 2 é a barreira de vigilância e controle de entidades situadas no recinto fora da faixa 1. A faixa 3 é a barreira localizada ao redor do edifício, da casa, do centro, né? Proteção contra entidades desordeiras. Né? Então, observe que nós temos na mediúnica toda a proteção. Eu tenho uma amiga que diz que tem medo de ir para a mediúnica e ela é médium e ser assediada por espíritos desordeiros. Então eu disse a ela o seguinte: isso aí só depende de você. Se você estiver num ambiente psíquico, né, mental bom, não tem como acontecer isso, devido à proteção dos nossos companheiros. Então a gente vai, né, para uma mediúnica com toda a certeza de que nada de mal vai nos acontecer, de jeito nenhum. Né? A ação positiva e disciplinada do pensamento dos benfeitores espirituais, mantida e sintonizada no bem e no amor ao próximo, fornece elementos poderosos, garantidores da harmonia do trabalho, como nos ensina Aulus, respectivo orientador citado na obra Nos Domínios da Mediunidade. Leiam esse livro, que é uma maravilha, viu, gente? Assistência dos espíritos necessitados de auxílio. Os espíritos sofredores são só trazidos à reunião mediúnica após auxílio preliminar, né, conduzido por espíritos socorristas. É como quando a gente vai no hospital que tem um atendimento prévio, né, para nos tirar nossa pressão e etc., né, pergunta qual é o problema que nós estamos sentindo, para depois a gente ir para o médico. É assim também na mediúnica. Tem um tratamento, né, antecipado com os espíritos sofredores, para depois eles irem de fato para a mediúnica se manifestar através dos médiuns. Antes, durante e após o seu encaminhamento, o grupo mediúnico recebe atenção e cuidados permanentes de espíritos benfeitores dedicados, trabalhadores do amor fraterno, que agem em comum acordo com a equipe mediúnica, situado no plano físico. Né? Entre os trabalhadores do plano extrafísico, o espírito Efigênio destaca a ação dos chamados arquitetos espirituais. Em cada reunião espírita, orientada com segurança, temos prestativos e operantes eficientes e unidos, manipulando a matéria mental através da necessária à formação de quadros educativos. Né? E continua dizendo: esclarece ainda esse orientador espiritual que há na reunião mediúnica uma atmosfera, entre aspas, ambiente, um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos, não somente os nossos trabalhadores desencarnados do grupo, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Efigênio Vitor conclui suas informações com outras de inestimável valor. Diz o seguinte: esse centro abrange vasto reservatório plasma sutilíssimo de que se servem os trabalhadores a que nos referimos na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas de pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer, para que recuperem em indispensável, que recebam recursos de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Né? E para esse gênero de colaboração especializada, são trazidos os arquitetos da vida espiritual, que operam com procedência em nosso programa de obrigações, consultando as reminiscências das comunicações que devam ser amparadas, observando-lhes o pretérito, anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que nosso santuário sejam criados temporariamente, embora os painéis movimentados e vivos
capazes de conduzi-los à metamorfose mental imprescindível à vitória do bem. Veja quantas estratégias eles usam para que o bem prevaleça. Né? Mesmo às vezes, quando nós falhamos, eles superam as dificuldades, nós vamos ver isso. É assim que aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como se tornando a realidade pregressa, através da qual se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos assim a interferência que deve ser eficaz e proveitosa. Que maravilha, né? Delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se um amparo a todos aqueles que nos visitam em obediência aos planos traçados do alto. É assim que as forças neuropsíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão da memória, a audição, o tato dos espíritos sofredores ainda em trevas mentais. Veja que coisa maravilhosa, quantos artifícios eles usam, né? E a gente muitas vezes não está nem sabendo. Está acontecendo no mundo espiritual e a gente não está sabendo. Daí a necessidade da nossa concentração, de nós estarmos concentrados, né, no trabalho, para poder tudo acontecer de acordo com a programação que eles estão realizando. Não é isso? E aí a gente tem o seguinte, assistência espiritual à equipe mediúnica do plano físico. Aí a gente tem, né, que entender que essa assistência espiritual, a equipe do plano físico, ela, como eu disse no início, ela depende da nossa vontade. Por isso a gente precisa, eu insisto nisso, a gente precisa estar preparado para não deixar de receber essa ajuda providencial dos espíritos superiores, que vem de lá de cima somente para isso, para nos ajudar, né? Os trabalhadores do plano espiritual, desculpe, que atuam na reunião mediúnica, também não descuram do amparo aos membros da equipe encarnada, como esclarece Manuel Filomeno de Miranda. Encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os no entendimento do mecanismo mediúnico para evitar choques e danos à aparelhagem delicada da mediunidade. Tanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas, atormentadas, quanto às psicografias, de conforto moral e de orientação. Cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, né? Bem como das distonias emocionais dos perversos, que também são conduzidos ao atendimento, né? Os que não querem criar problemas para nós, eles não são expulsos, eles são atendidos, né, também em local próprio, né? Encarregam-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente a sua ordem para evitar tumulto durante o ministério do atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência do padecente desencarnado. Nunca improvisam, porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes. E quando algo ocorre que não estava previsto, existem alternativas que impedem os desequilíbrios no grupo. Eles agem de uma forma ativa quando há um desequilíbrio no grupo, né? Procurando equilibrar de uma forma espiritual, moral e psíquica,
né? Um ambiente, se contagiado pela nossa dificuldade moral, é logo equilibrado por eles, através dos artifícios que eles usam para equilibrar o ambiente, tá certo? Então, gente, como nós estamos falando de mediúnica de um modo geral, eu queria deixar claro o seguinte: tem espíritos que mesmo quando orientados, né? Quando orientados, eles não têm aquela condição de equilíbrio, né? E terminam desequilibrando o ambiente. Muitas vezes me perguntam se um espírito que vem em desequilíbrio, e a gente sente que ele está em desequilíbrio, os médiuns perguntam: deixa que aconteça a mediunidade, né, seja usada para que ele fale, para que ele se comunique? A resposta é sim. É sim. O médium precisa se equilibrar para não deixar que ele desequilibre o ambiente, né? É necessário que o médium tenha esse conhecimento. Não se desespere, não entre no clima dele ao ponto de desequilibrar o ambiente. É claro que ele tem que dizer, né, o que o médium passar para o ambiente, o que o espírito está sentindo. Isso é óbvio. Mas ele não pode, por exemplo, se o espírito quer dar palavrão, ele não pode, o médium não pode fazer isso. Se o espírito quer bater na mesa, o médium não pode fazer isso. Se o espírito quer se jogar no chão, o médium não pode fazer isso. Está entendendo? Então, não devemos deixar de atender aos espíritos. Mas devemos primeiro controlar o ímpio, né, das intenções do espírito, porque muitas vezes são desagradáveis e, com certeza, vai desequilibrar todo o ambiente. A proteção espiritual magnética. Concluídas as tarefas de saneamento ambiental, os obreiros da luz, obreiros da vida maior, preparam o local para a recepção, acolhimento e atendimento dos espíritos necessitados, assim como a seleção dos que vão se manifestar mediunicamente, representantes do grupo que apresenta dificuldades iguais ou semelhantes. Nesse sentido, os trabalhadores do plano espiritual fazem divisões magnéticas na sala de reunião, divisões magnéticas, né? Utilizando longas faixas fluídicas destinadas à obra de preservação e vigilância a fim de limitar as zonas de influenciação, né? Como eu falei, existe toda uma proteção, A gente não tem que ter medo de nada, né? Nada. Quando a gente entender, né, que os espíritos estão, todos eles, eu digo os espíritos superiores, para nos auxiliar na mesa mediúnica, a gente tem que confiar plenamente nesses espíritos, né? Tem assistência aos espíritos necessitados. Como é que é feito isso? Tá lá. Os espíritos sofredores só são trazidos à reunião mediúnica após auxílio preliminar, como eu falei, né? Socorrista. E depois, né, esclarece o nosso Efigênio Vitor, dizendo o seguinte: esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de que se servem os trabalhadores a que nos referimos, na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas de pensamento, constituindo entidades e paisagens de telas, coisas semi-inteligentes. Isso tudo, né, é um ambiente, para tornar um ambiente extremamente sutil e aí, para fazer acontecer as coisas boas, né, que facilite as coisas boas que acontecem no ambiente. Não é isso? Então, deixa eu ver aqui.
Eu acho que acabou. Acabou. Então, meus irmãos, é isso aí, né? Quando nós, antes dessa aula, eu me lembro que eu já falei com vocês que o importante de tudo é nós estarmos em sintonia com o ambiente que eles proporcionam para todos nós. Então, todos os componentes de uma mediúnica, não é somente os médiuns não, como eu já falei com vocês, os médiuns principalmente, mas os médiuns, né, que eu digo os médiuns ostensivos, porque todos nós somos médiuns. Mas todos os componentes da mediúnica precisam estar, de alguma forma, preparados espiritualmente, preparados mentalmente, preparados psiquicamente, para que o ambiente fique toda uma sintonia maravilhosa, todo um ambiente equilibrado, para que eles possam se esforçar o menos possível. Porque eles se esforçam muito quando nós erramos, quando nós enchemos o ambiente de maus pensamentos, de energias deletérias, eles, né, têm dificuldades, a gente complica a vida deles. Então a gente primeiro precisa pensar que nós somos os responsáveis pelas comunicações. E outra coisa, gente, jamais faltar. Faltar uma mediúnica não é legal, porque toda a programação é feita em cima dos trabalhadores, né, da mediúnica. Se um não vai, aí já era. Todo o ambiente fica preparado, como nós dissemos, e alguns espíritos são preparados, são apontados por eles para serem, né, para entrarem, fazerem a comunicação através de determinado médium. Se o médium não vai, aí complica tudo, né? Então a nossa responsabilidade como médium é muito grande, muito grande. Se a gente pensar bem, né, é uma coisa assim fora do comum. Trabalhar como médium é uma das atividades mais, vamos dizer assim, responsável, de maior responsabilidade. É uma responsabilidade imensa do trabalhador da mediúnica. Então, quando a gente pensar em querer ser médium, a gente tem que pensar duas vezes. Será que eu vou atender de fato, né, as necessidades de uma mediúnica? Será que eu vou atender às necessidades, né, que os espíritos propõem para todos nós que somos médiuns, né? Então, na verdade, a gente precisa buscar esse entendimento. Uma vez uma pessoa me perguntou, ela é médium, e frequenta uma mediúnica. Ela me perguntou se ela poderia, após ter tomado uma bebida, eu acho que ela foi para a mediúnica, já, né, ela perguntou se poderia tomar, eu acho que ela tomou e foi. Eu disse a ela que não pode. Não pode de jeito nenhum. Inclusive eu já vi em algumas mediúnicas que eu participei, fui convidado para participar, pessoas antes de ir para a mediúnica, do lado de fora, fumando. O ambiente vai ser bom na mediúnica? Claro que não. Claro que não. Então, a gente aí entra no esquema, né, das falcatruas, dos enganos, dos equívocos, e a gente fica pensando que é verdade, começa a fazer coisas que não são da área kardecista. Eu já vi vários centros espíritas, né, que usam velas, roupas brancas e outros artifícios para atender os espíritos, porque o médium recebeu um espírito orientando o orientador da casa, segundo eles, um médium, né,
capacidade de se comunicar com um espírito que fosse realmente um espírito nobre, um espírito superior. E, infelizmente, veio um enganador. E o enganador, normalmente, ele fica de espreita, esperando o médium dar um vacilo. Quando o médium dá um vacilo, ele, opa, está na hora. E aí, na oportunidade, ele começa a empregar sutilmente as coisas que não são adequadas a nós e ao espiritismo de um modo geral. Bom, gente, então fica aqui a nossa proposta, e espero que vocês façam perguntas. Estou aguardando, vou mandar o vídeo e estou aguardando. Uma boa noite para vocês, que Jesus abençoe a todos vocês. Eu digo mais uma vez que estou morrendo de saudade, viu? Que Deus abençoe.